Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à segunda de 4 aulas da nossa série Recalculando a Rota da Alfabetização. Se você não assistiu a aula de ontem, ela já está disponível lá no nosso blog, na nossa Netflix Pedagógica. Todas as informações, como aulas anteriores, materiais para baixar, estarão disponíveis por lá. O link para acessar está na descrição do grupo de WhatsApp em que você está. Por isso é importante que você permaneça no grupo até o final desse nosso evento. Lembrando que o certificado de 3 horas só será entregue para quem assistir às 4 aulas. Nós vamos avisar vocês lá pelo grupo como isso vai funcionar. E se você ainda não faz parte dele, pode tocar no link aqui na descrição desse vídeo para participar. Vamos para a nossa aula de hoje? Ontem eu te contei que uma parte muito importante das estratégias da minha prática pedagógica diária é a consciência fonológica. E hoje eu vou te mostrar por que ela é tão importante assim. Muita gente se engana quando pensa que a consciência fonológica é um método. Ela não é. Eu recebo sempre a pergunta: a consciência fonológica e o método fônico são a mesma coisa? Não, não são. Métodos fônicos de alfabetização, e cabe aqui o plural mesmo, porque não existe apenas um, tem seus procedimentos específicos, fechados, um passo a passo, e utilizam a abordagem fônica como princípio para o ensino das correspondências de letras e sons. Já a consciência fonológica é uma habilidade de manipulação consciente e intencional da fala. Percebam que é uma habilidade que é desenvolvida por todos nós desde que nascemos. A criança com meses de idade começa a diferenciar a voz da mãe da voz do pai, mas é por volta dos 3 anos que essa manipulação se torna intencional para a aquisição da leitura e da escrita. Mas o que isso significa? Que a criança vai refletir sobre os sons, consultando, comparando, segmentando, unindo, adicionando, transpondo, suprimindo as unidades da fala, sílabas ou fonemas. Esse trabalho com a consciência fonológica é um processamento fonológico que consiste em quê? Basicamente, da habilidade de a criança perceber que a fala dela pode ser fragmentada e que esses fragmentos podem aparecer ou formar novas palavras. Nesse trabalho, começamos sempre das unidades maiores para depois analisar as menores e sempre das mais fáceis para as mais difíceis. Como assim? Coloca aqui nos comentários para mim de 1 a 5, sendo 5 a maior nota e 1 a menor, o quanto você conhece sobre esse assunto da consciência fonológica. Partimos das palavras, vamos para a sílaba e por último as menores unidades da nossa língua, que são os fonemas. Vou falar agora rapidamente sobre as habilidades da consciência fonológica e para cada uma delas eu vou te mostrar na prática o que você pode fazer para desenvolvê-las. E por quê? Porque conhecer todas as habilidades e saber como trabalhar com elas em cada uma das hipóteses de escrita certamente fará com que as mediações que você fizer com as crianças que ainda não estejam alfabéticas sejam eficazes. Hoje eu vou te ensinar sobre as habilidades e na aula de amanhã você vai aprender como elas podem te ajudar a avançar as crianças em diferentes hipóteses de escrita. Eu vou te mostrar como trabalhar com esse mapa aqui, em que cada ponto representa uma hipótese de escrita diferente. E aqui eu vou propor atividades sustentadas pela consciência fonológica. Por isso é importante que você assista a aula de hoje para saber como fazer as mediações com base na consciência fonológica com crianças em diferentes hipóteses de escrita. Voltando aqui para a consciência fonológica, eu vou te mostrar quais são essas habilidades. Consciência de palavras, consciência silábica, consciência intrassilábica e consciência fonêmica. Nós vamos começar pela habilidade de consciência de palavras. Essa habilidade previne que a criança apresente a escrita aglutinada ou que ela separe de maneira incorreta as palavras lá na frente. Nós chamamos isso de hipersegmentação ou hipossegmentação. Sabe quando as crianças escrevem as palavras grudadas? Quando fazemos esse trabalho de consciência de palavras com ela, ela percebe que a fala é segmentada por palavras e ela não apresentará esse tipo de problema quando estiver se alfabetizando. Para nós adultos, letrados, essa percepção ela é muito simples, mas para a criança não é. A nossa fala ela é contínua, nós não falamos pausadamente. Inclusive, a segmentação de palavras no texto é uma coisa
relativamente recente. Veja a reprodução dessa carta de Bárbara Eliodora para João Rois de Macedo. Ela foi escrita em 1795. Para a época, essa carta estava escrita de maneira correta. Mas se um dos nossos alunos escrever dessa maneira, vamos apontar os erros na segmentação. Hoje, convencionou-se que escrevemos palavras separadas umas das outras nos textos. Mas nossa fala ela é contínua. Não falamos as palavras de maneira isolada. Elas são pronunciadas quase que como uma música e parecem ligadas entre si. Imagine só como isso é difícil para a criança perceber. Para ela, o mais lógico seria escrever logo tudo junto, só separar quando tivesse silêncio, né, entre elas. Por isso, a consciência de palavras, ela precisa ser trabalhada. É dessa forma que a criança começa a compreender uma das convenções da nossa língua. E essas convenções são alteradas com o passar do tempo, né? Porque a língua portuguesa, ela é viva. Mas como fazer isso sem que a criança saiba ler? Eu vou te mostrar um exemplo. Como é que eu faço, então, para trabalhar com a consciência de palavras, ainda que a criança não saiba ler lá na educação infantil? Eu posso ter como tema gerador aqui dessa minha atividade um campo semântico que esteja sendo trabalhado com a turma. Então, vamos supor que eles estejam trabalhando com animais. Eu posso, com uma das imagens, criar uma frase junto com as crianças e dizer para elas que a gente vai contar quantos pedaços tem nessa frase. Então, para macaco, eu vi um macaco. E aí eu vou fazendo junto com a criança. Cada um vai ter a sua imagem e sua massinha. Eu vi um macaco. E aí a gente vai fazer a leitura, né, dessa frase. Eu vi um macaco. Agora, gente, façam o seguinte. Quando chegar na palavra macaco, aqui dessa frase que a gente fez com massinhas, vocês vão amassar a bolinha para mim, certo? Eu vi um macaco. Então, aqui tem a palavra macaco. Eu vi um macaco. E aí, eles podem continuar aqui a escrita dessa frase, se os professores quiserem, se sentirem que eles já estão preparados para isso, aumentando a quantidade de massinhas. Eu posso retirar uma palavra. Eu vi um, agora não é mais macaco, vamos tirar. Que outra palavra a gente pode substituir aqui pela palavra macaco que eu tirei? Eu vi um gato, e aí coloca outra bolinha de massinha. Eu vi um gato e um macaco, posso colocar as duas imagens aqui. Enfim, é uma maneira de trabalhar com o material manipulativo, essa habilidade de consciência de palavras na oralidade. Mariana comeu bolo. Eu posso pedir para que a criança conte com massinhas a quantidade de palavras dessa frase sem mostrar a ela as palavras. Esse trabalho pode começar lá por volta dos 5, 4 anos de idade. Isso depende muito do desenvolvimento da criança. Um outro exemplo para se trabalhar com a consciência de palavras é esse daqui. Uma outra sugestão é oferecer tiras assim com frases para eles e pedir para que eles coloquem a bolinha de massinha à medida em que o professor faz a leitura. Eu comi gelatina. Então, aqui nessa frase tem 3 palavras. Ou eu pedir para que eles coloquem os prendedores de roupa. Eu comi gelatina. Uma outra sugestão é para que eles façam aqui as separações com o uso de uma caneta. Esse material está plastificado, então facilita que várias crianças consigam utilizar. A próxima habilidade é a consciência silábica. Nela, mostramos para a criança que as palavras se segmentam em sons menores, as sílabas, e que esses sons podem ser manipulados em palavras. Mas como? Da maneira que vimos aqui nesse vídeo, segmentando, unindo, adicionando, substituindo, transpondo, suprimindo. Não se trata de trabalhar com ela o silabário, não. O trabalho com a consciência silábica lá na educação infantil ou mesmo no primeiro ano não tem nada a ver com as famílias silábicas. Eu vou te mostrar.
Eu mencionei para vocês aqui agora há pouco sobre alguns processos cognitivos que estão envolvidos nas habilidades da consciência fonológica, principalmente consciência silábica e consciência fonêmica. Transposição, supressão, comparação, síntese, análise. Esses processos todos estão envolvidos na habilidade de consciência silábica, por exemplo. Consciência silábica não consiste em apenas eu pedir para que ela, com a palavra macaca, conte os pedacinhos da palavra macaca. Isso aqui eu chamo de análise. Acontece que existem outros processos que vão fazer com que ela manipule os sons das palavras em sílabas para formar outras palavras. Vou mostrar para vocês um exemplo com base nesse material aqui, que trabalha com a consciência fonológica a partir de parlendas e músicas que eu tenho num curso também. Primeira habilidade que eu vou trabalhar com eles lá na educação infantil, a síntese. Eu vou dizer para eles alguns sons em voz alta, e isso pode acontecer na fila, na hora de descer para o intervalo, pode acontecer em diversos momentos aqui. Eu vou começar sempre pelas palavras menores, então eu vou dizer para eles que eu vou falar umas sílabas de uma palavra e eles vão ter que falar para mim qual é a palavra formada. Bolo. Qual foi a palavra formada? Ah, foi bolo, pro. Isso para nós pode parecer muito fácil, mas para as crianças pequenas, principalmente no comecinho, não é. Posso fazer isso com apoio de massinhas depois para palavras com mais sílabas? Olha só a palavra que a prof vai falar agora. Boliche. Qual foi a palavra formada? Eu vou falar bem pausadamente, tá? Então essa daqui é a síntese. Análise é a gente fazer a contagem de sons de uma palavra. Macaca. Quantos pedacinhos tem a palavra macaca? 3, macaca. Agora, procura aí pra mim, onde está o som ma? Peço pra ela amassar aqui. Onde está o som K? Ai, aparece 2 vezes, eu vou amassar 2 vezes, pronto, tá certo. Um outro processo cognitivo envolvido aqui é que ela troque os sons em palavras. Eu vou transpor os sons, né? Por exemplo, com a palavra lobo. Aqui ela sabe que é o bo, peço para ela amassar, faço toda essa análise. E aí eu digo para ela, e se eu trocar lobo? Se eu colocar o bo na frente, o que acontece? Bolo. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, eu quero retirar esse primeiro som, pá de panela, e vou colocar o último som de macaca. Forma uma nova palavra, canela. Percebam que ela não precisa saber aqui o que está escrito, muito embora eu possa oferecer para ela as letras, mas ela vai prestar atenção nos sons. Macaca. Isso envolve memória fonológica. Ela sabe que aqui é o K e que o K vai passar para cá para formar um novo som, uma nova palavra. K. Ah, mas aqui já era panela. Canela. Ela não vai precisar ler, ela vai compreender aqui a partir dos sons. Outra coisa que eu posso fazer é a supressão de sons. Então eu vou dizer para ela que eu vou retirar esse som aqui de macaca e eu só posso fazer a leitura desses 2 primeiros para saber se vai formar uma nova palavra. Maca. Ah, então a palavra maca está escondida em macaca? Vou retirar esses 2 sons aqui. Vamos tirar o né e o lá. Forma pá. É uma nova palavra? Sim. Vamos retirar o ma de macaco e o lá, que termina panela. Lá. Forma uma nova palavra? Forma uma nova palavra. Então, percebam aqui que tem vários processos envolvidos e a mesma coisa acontece lá na consciência fonêmica quando eu faço a transposição de sons iniciais em palavras para formarmos outras. Mais uma vez aqui, nós vamos fazer uso de materiais manipulativos para que esse aprendizado seja mais concreto para a criança. O que nós podemos fazer aqui? Eu posso oferecer para elas cartas com imagens variadas, e podem ser imagens de uma história que tenha sido lida, de uma lista que esteja sendo trabalhada com as crianças. E o que eu vou fazer? Vou pedir para que eles escolham uma das imagens e com os prendedores de roupa, eles contem a quantidade de sílabas que essa palavra tem. Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra macaco? Co. E se eu tirar o ma, o que é que fica? Caco. Forma uma nova palavra? Forma, já é uma maneira de eu variar esse processo cognitivo que eu trabalho nessa habilidade de consciência silábica. Mas a princípio eu vou pedir para que eles façam mesmo a análise. Macaco, contando aqui quantas vezes abre a boca para falar. Com esse outro material, eu já ofereço para ela o seguinte. Já tem aqui
na carta a quantidade de sílabas que essa palavra tem. Vou pedir para que elas façam as bolinhas de massinha, coloquem aqui em cima das bolinhas que estão nas cartas. Para essas cartas, eu fiz pequenas assim para economizar em material, mas vocês podem imprimir essas cartas num tamanho maior para que eles possam manusear, certo? Então, colocadas as bolinhas de massinha aqui, vou pedir para que eles façam a leitura. Gato. Agora, aperta para mim a bolinha de massinha onde está o som Gá. Agora, aperta para mim onde está o som Tô. Eu vou pedindo para que eles identifiquem os sons que eu pedir aqui nas palavras que forem trabalhadas. As crianças podem ter cada uma a sua cartinha, ou eu posso trabalhar com eles em duplas, posso trabalhar todos primeiro com o mesmo animal, né, na carta, ou eu posso fazer com que cada um tenha o seu, para que eles possam manusear e fazer a contagem de sílabas da palavra. Agora, deve ter muita gente se perguntando, nossa, mas eu preciso de muitos recursos difíceis para se trabalhar com a consciência fonológica. Eu não disponho de tantos recursos assim na minha escola para isso. A partir desses objetos que são comuns na sala de aula, a gente encontra crianças com tesoura, com lápis, com cola, certo? Vou pegar aqui como exemplo a cola. Como que eu trabalho a consciência silábica a partir dos objetos que os próprios alunos têm? Com apoio de materiais manipulativos. Não precisa ser massinha, qualquer coisa que a criança manipule já dá. Se elas tiverem pedras, não sei, na escola, se tiver reforma e tiver pedrinha já serve, tá? Pedra, feijão, qualquer coisa que ela possa manusear. Como que eu trabalho a consciência silábica a partir de objetos aqui da realidade da criança? Tem a cola, vou pedir para que ela conte a quantidade de vezes que ela abre a boca para falar o objeto. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra cola? Cola. Agora mostra para mim aqui com a bolinha de massinha onde está o som lá. Cola. E aí ela amassa. É uma estratégia super simples e super eficaz e que ajuda muito aquela criança que é pré-silábica. Agora, vamos falar da consciência intrassilábica, que compreende o trabalho com rimas e aliterações. Quando se trabalha com rimas, exploramos os sons finais das palavras. Quando trabalhamos com aliterações, exploramos os sons consonantais iguais no início ou no meio da palavra. Uma confusão que se faz é achar que também com os sons vocálicos iguais, nós estamos trabalhando com aliterações, mas não, hein? Aí se trata de assonância. E como é que nós podemos trabalhar com essa habilidade? Eu vou te mostrar. Esse daqui é um excelente recurso para se trabalhar com a consciência intrassilábica. Ele faz parte do meu curso Alfabetização de A até Z. Nós temos aqui algumas pranchas. Começa com, deixa eu mostrar essa segunda aqui. F ou V, T ou D, B ou P, e a última aqui, M, N. E essa daqui que eu vou mostrar para vocês, P e B. Vocês vão reparar que são os pares mínimos, né? Aquelas crianças que trocam aí na escrita, as palavras que iniciam com P e B vão se beneficiar também desse tipo de atividade. Consiste em que eu vou retirar todas as imagens aqui do recurso, vou trabalhar os sons iniciais que esse recurso aqui se propõe. Então, B e P. Feito isso, eu vou pedindo para que a criança encaixe. Então, ela vai nomear primeiro o que é isso. É um peixe. Qual é o som inicial de peixe? P. E que letra retém esse som, né? A gente vai falar para a criança que letra tem som. Que letra tem esse som? P. P. Ah, é o P, pro. Então, encaixa lá na letra P que você encontrar. A mesma coisa com os demais. Pato. P. Que som é esse? Ah, é o som de P. Bexiga, B, é o som de P. E à medida em que ela for colocando os próximos aqui, eu perceber que ela tem autonomia, eu não vou mais dar esse apoio para ela, ela vai fazendo sozinha. Uma outra sugestão de trabalho para a aliteração é o trabalho com trava-línguas. Isso pode ser feito na oralidade para que eles percebam os sons que se repetem. O rato roeu a roupa do rei de Roma, por exemplo. E para esse trabalho com trava-línguas, ainda lá na educação infantil, a gente pode trabalhar com essas fichas de leitura aqui. O professor fala, a criança repete, e aí eu levo a criança a perceber o som que se repete no trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos fazer esse som, gente? Eu trabalho com o som. A faca afiada ficava no fundo do fogão. Qual é o som que está se repetindo aqui? Vamos fazer?
Posso levar as crianças para frente do espelho para que elas percebam. Posso pedir para que elas coloquem a mão próximo da boca e percebam que solta um ventinho quando eu faço esse som aqui que se repete. Lá no primeiro ano, eles já podem manusear com essas fichas de leitura aqui. Como eu trabalho? Qual é o som que se repete? Faço com a criança, dessa mesma maneira como eu desenvolvo lá na educação infantil. Porém, no primeiro ano, eu posso pedir para que eles circulem. Ai, que som é esse? E qual é a letra? R. Vamos circular aqui nesse trava-língua toda vez que a letra R aparece. Percebam que eu já trago aqui o texto, né? A letra, para a gente já fazer essa relação entre grafemas e fonemas. Esse material aqui também está disponível no meu curso Alfabetização de A até Z. São várias fichas com trava-línguas, com complexidade de leitura diferentes. Essa prancha aqui também é um excelente recurso para a gente trabalhar com rimas com as crianças. Quando a criança está lá na educação infantil, eles são pequenos. A minha filha, por exemplo, trabalha com esse tipo de prancha aqui, em que tenham menos imagens para que ela analise. No curso, eu tenho combinações de rimas com 4, na mesma folha, com 6, com 8, até chegar nas pranchas em que terão várias imagens de combinação para crianças mais experientes. O que a criança tem que fazer aqui? Encaixar cada carta nas palavras que rimam. Boneca, peteca, meia, baleia, sacola, cola, pão, limão. Essas pranchas com 4 palavras vão se repetindo ainda na educação infantil para que elas se tornem mais experientes. O professor precisa mostrar para ela que os sons finais são iguais. Esse é o tipo de habilidade que o professor precisa mostrar de maneira explícita para que ela tenha essa percepção. Uma outra maneira da gente trabalhar com rimas é através de parlendas, músicas, que são já textos rimados. Mas essa prancha aqui eu considero um excelente recurso para os pequenos e a Antonella adora. E por último, a consciência fonêmica, em que exploramos as menores unidades da fala, os fonemas. Trata-se de uma habilidade que requer que a criança tenha passado pelas outras habilidades para que ela possa compreendê-la. É também o nível mais difícil para ela. Quando trabalhamos a consciência fonêmica, a criança percebe que alterando um som na palavra cola, ela pode virar bola ou mola. Vou te mostrar um recurso que eles adoram e que está lá no meu curso. Esse aqui é certamente um dos recursos que as crianças mais gostam de trabalhar e super simples de fazer também. Eu separei aqui as imagens por categorias, tenho 5 categorias. Elas são separadas por cores, então esses pregadores verdes vão completar essas palavras aqui desse grupo verde. Esses pregadores aqui com a bordinha, ó, deixa eu pôr pertinho para que vocês vejam. A bordinha azul são as cartas azuis para facilitar essa organização nossa em sala de aula também. Eu vou mostrar para vocês com esse grupo aqui azul, mas acontece a mesma coisa com as demais cartas, certo? O que a gente vai trabalhar aqui? A criança vai perceber que quando eu troco um som na palavra, ela muda completamente o sentido. A gente tem que mostrar para ela aqui que aparecem as mesmas letras nas 3 palavras, mas o que vai mudar é o primeiro som, que é o que a gente tem que descobrir. Que som é esse aqui? Para fazer vela, qual é o som que falta? E aí a criança encaixa o som aqui, vela. Para fazer cela, qual é o som que eu encaixo aqui? E para fazer tela, percebam que eu estou trabalhando com os sons das letras de forma contextualizada, de forma lúdica, para que eles aprendam que as letras possuem sons. A mesma coisa, então, acontece aqui com as outras cartas. Eu gosto muito de trabalhar com esse recurso aqui para trabalhar consciência fonêmica com as crianças. Então, percebam que parece um livrinho, né? E aí eu tenho o quê? A mudança de letras, de sons iniciais para formar outras palavras. Isso vai fazer com que a criança perceba que um som na palavra, quando mudado, vai mudar todo o sentido dela. Então eu faço o quê? Pato, qual é o sonzinho inicial? P.
E se eu trocar o P por G? Vira o quê? Ah, vira gato. Gato. Se eu quiser escrever mato, qual é o sonzinho inicial de mato que eu preciso trocar aqui? De gato para virar mato. E agora eu quero formar a palavra rato. Qual é o som inicial de rato que eu preciso colocar aqui para que o mato vire rato? A mesma coisa aqui nesse outro. De lata vira gata, que pode virar mata, que pode virar pata. Mais um recurso para a gente trabalhar com a consciência fonêmica que é super simples de fazer. Vocês só vão imprimir ou pedir mesmo que as crianças desenhem, ou fazer esse mesmo esquema aqui de atividade na lousa, enfim, aí vocês escolhem aí. O que a gente tem que chamar a atenção da criança? Que o único som que muda nessas 3 palavras é o som inicial, que um som muda o sentido da palavra, tá? Cola, mola e bola. Eu posso pedir para que a criança encaixe aqui. Cola. Qual dessas 3 palavras aqui está escrito cola? Cola. E para cola virar mola, o que eu preciso mudar? Ah, é o som então está escrito aqui. E a mesma coisa para o restante. É muito comum que no ambiente de alfabetização nós façamos a correspondência de grafema e fonema nesse momento, trabalhando com o princípio alfabético. Afinal, nós estamos num ambiente escolarizado e o suporte visual da letra pode ajudar na continuidade do processo de alfabetização. Isso não tem problema nenhum. Mais uma vez, eu preciso frisar que é importante que se respeite uma progressão seguindo das habilidades mais simples para as mais difíceis com a criança e que a consciência fonológica seja estimulada desde a educação infantil, a partir dos 3 anos de idade. Como é que eu faço isso nessa idade? Começando pelos jogos de escuta com sons do ambiente. É barulho de quê, filhinha? Ah, barulho de carro. E tem mais algum barulho que você esteja ouvindo? Que foi isso? E a essa altura pode ter surgido algumas dúvidas aí. Eu vou colocar aqui na tela a que eu mais respondo nos meus directs. Mas eu trabalho com uma turma que não foi estimulada com a consciência fonológica na educação infantil e eles estão no 1º ano. E agora, é possível trabalhar com a consciência fonológica ainda no 1º ano do ensino fundamental? Sim, com certeza, podemos e devemos ensinar os sons das unidades da fala e manipulá-los é o que vai facilitar o processo de alfabetização. Destine 20 minutos da sua rotina para esse trabalho sempre que possível. Você pode desenvolver as atividades no pátio ou no outro canto da escola, pode desenvolver com jogos com os alunos ou colocá-los para brincar em grupos na sala ou fora dela. Faça desses momentos situações que sejam prazerosas para todos eles e aproveite para fazer a mediação com aqueles que precisam mais nesse momento. Enquanto o restante da turma se envolve com a atividade, você pode fazer uma mediação individualizada. Mas como traçar uma rota para isso numa turma heterogênea? Quando você precisa ir de um lugar para outro e não sabe o trajeto, muito provavelmente você procura pelo quê? Um aplicativo de localização para te ajudar a chegar até lá. O aplicativo te mostra 2 ou 3 caminhos ali e você seleciona o mais rápido, sempre partindo de onde? Da sua localização, não é? Da sua localização para o lugar onde você quer chegar. Vamos trazer esse pensamento aqui para a alfabetização? O que você precisa fazer nesse momento? Ponto onde você está, é preciso traçar uma rota para chegar ao destino. Qual é o nosso objetivo agora em agosto? Fazer com que as crianças cheguem ao final do ano lendo e escrevendo. Como é que eu consigo isso? Como trabalhar com uma abordagem fônica, ensinando os sons das letras no contexto de letramento? Na próxima aula eu vou te mostrar o caminho. Vou trazer para vocês diversas atividades e mediações para que as crianças não alfabéticas avancem e também vou te mostrar como navegar nesse mapa aqui e vocês terão acesso ao final dessa série. Nele você terá sugestões de atividades sustentadas pela consciência fonológica que nós acabamos de estudar, certo? Te vejo amanhã.